Olá, meus amados e amigos irmãos, tudo bem com vocês? Um lindo dia para você e para toda a sua família. Deus abençoe sua casa, seu dia. E hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, palavra essa que tem poder para transformar, mudar a sua vida, se você crê. Hoje, 22 de dezembro do ano de 2025, eu chamo Marcos Nascimento e quero aqui trazer uma palavra que vai transformar a tua vida e mudar a tua história, se você crer. Você acredita que Jesus vem buscar uma igreja? Você acredita que certamente ele vem buscar um povo? O povo é esse lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Você acredita que Jesus vem buscar um povo que se arrepende dos seus pecados? Você acredita? Então vem comigo. Se você crer, você verá a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Queridos amados irmãos, a Bíblia vai trazer a memória aos nossos conhecimentos que o reino dos céus está próximo. Sim, o reino dos céus está próximo. É tempo de você se posicionar, é tempo de você buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que a morte virá sobre você e sobre mim. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. A Bíblia vai nos mencionar, meu amado, querido irmão, em Mateus 10, 7, 8, diz assim: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa palavra ela é tão poderosa que traz a mensagem que o reino dos céus está próximo. Quem almeja estar nesse reino, é necessário viver preparado para estar nesse reino. Até porque Jesus ele disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino pela bondade e misericórdia, Deus derrama poder, direção sobre as nossas vidas. Ele traz consigo cura os enfermos. Há poder na oração, há poder na vida daquele que busca o reino dos céus, que busca ter um encontro com Jesus, uma vida voltada a viver uma vida de intimidade com Ele. E quando manifesta poder, o poder para curar enfermos, a palavra tem poder, para ressuscitar mortos. Ah, mas é mortos literalmente? Eu acredito que Deus tem poder para ressuscitar mortos também, se querendo Ele fazer e faz. Assim como ele disse que quando ele chegou lá naquele cemitério, disse onde está o defunto, pediu para tirar essa pedra, a pedra foi tirada, e aquele que outrora estava morto teve que vir à vida por causa da palavra do nosso Deus. Purifiquem os leprosos. Por que não purificar? Porque Cristo purificou leprosos, expulsou demônios, legiões, pessoas que estavam em possesso de demônio. É necessário acontecer esses sinais e maravilhas na vida do homem e da mulher que busca a Deus. Mas não devemos impressionar com os... Não. É mais importante do que o pão que nos alimenta, do que a água que sacia a nossa sede, é ter o nosso nome lá no livro da vida. Porque tudo isso passa. A casa passa, o tesouro passa, a riqueza passa. Mas o reino dos céus permanece firme para sempre. Você está se preparando para viver com Cristo no reino? É tempo de buscar ao Senhor. Se recebermos Jesus como nosso Salvador, sabemos que somos chamados a compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar a mensagem de amor e salvação com aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão à nossa volta, direta e indiretamente. Muitas vezes não sabemos como, pensamos que não estamos preparados, ou
ou que essa tarefa apenas é para pastores, missionários, aqueles que estão devidamente preparados. No entanto, como diz o versículo de hoje que nós acabamos de ler, compartilhar o evangelho não é complicado. Simplesmente precisamos proclamar o reino de Deus está próximo. E esse reino está próximo. Que o amor e o poder de Deus, meu amado, o amor e o poder de Deus estão disponíveis a todos. Compartilhar essa mensagem, orar por aqueles que precisam de cura e encorajamento, libertação. Essa é a vida para a qual Deus nos chama. E não fazemos isso sozinhos, não. E o seu Espírito Santo habita em nós e nos capacita. Então você que está aqui comigo, fique firme no Senhor. O nosso testemunho ganha significado tão importante. Paulo ele vai nos lembrar que ninguém pode crer se não ouvir primeiro. Ninguém pode ouvir se não houver ninguém que disposto a pregar, disposto a falar dessa palavra, disposto a falar do reino de Cristo, do reino de Deus. Deus escolheu usar nossas vozes, nossas mãos, o nosso dia a dia, para levar esperança àqueles que ainda não têm um coração disposto e pés firmes. Firmes são o mesmo que com medo da dúvida, dão o passo de compartilhar a boa notícia que transformou suas vidas. Romanos 10, 14 e 15 diz assim que: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Tem boas novas para você. Jesus está voltando. Ele quer te salvar. Ele quer te curar. Ele quer te libertar. Então você que aí, quem sabe você se encontra sem esperança, aflito, desanimado, anime-se, proclame que o reino dos céus está próximo. Faça-o com confiança, sabendo que cada palavra que você compartilha, cada coração que você oferecer e cada gesto de amor que você demonstra pode ser a ponte pela qual alguém descobrirá a graça que iluminará o seu caminho. Jesus vem. Ele vem sim buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E se Jesus te chamar hoje, você está preparado? Para quem irá na tua alma? Para quem irá? Palavra que nos confronta, porque precisamos nos converter todos os dias. Precisamos ter uma vida voltada a servir ao Senhor. Nós não somos perfeitos. Somos pessoas imperfeitas buscando aquele que é perfeito. E Deus é perfeito. Por isso que Ele vai nos dizer que aprendei com Ele de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso nós estamos aqui, nos esforçando, levando a palavra e aprendendo com Cristo. Aprendendo com Cristo, ser imagem e semelhança dele. O que me chama a atenção é que a parábola de Lázaro, encontrada lá no livro de Lucas 16, 19, 31, conta uma história de
Um homem rico que vivia ali nos seus luxos, e também um mendigo chamado Lázaro, que mendigava à sua porta, que batia, que pedia esmola. A morte então chegou para ambos os dois. Lázaro foi para o paraíso, para o seio de Abraão, e o rico foi para o atormento no Hades, ou seja, no inferno. Aprendemos com essa parábola a importância da compaixão, do amor ao próximo e de uma palavra de Deus. Moisés e os profetas, pois após a morte devemos refletir as nossas atitudes, meu irmão. Porque o contexto dessa parábola me chama a atenção que o rico ele vestia-se de linho puro, de fino, vivia, mas ignorava o sofrimento de Lázaro à sua porta. Quantas vezes, meu irmão, palavra para mim e para você que nos confunde. Quantas vezes ignoramos o sofrimento de alguém que está próximo? Quantas vezes nós temos a oportunidade de ajudar e nós ignoramos? Quantas vezes pessoas que têm a aparência de que vive, que está tudo bem, mas no final está morto em pé. A Bíblia diz que ainda que falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada serve. No entanto, Lázaro, o mendigo, estava ali coberto de feridas e que ansiava pelas migalhas da mesa do rico, pedia-lhe algo da mesa do rico, e tinha suas chagas eram lambidas pelos cães, pelos cachorros. E nessa mesma situação que ele mendigava na mesa do rico, e chama a atenção onde Cristo foi convidado para almoçar e uma pecadora chegou ali na mesa por trás e se prostrou, reconhecendo quanto ela era necessitada de estar aos pés de Jesus. Ela se prostra, chora, se humilha, derrama um guento. Mas aquele que estava à mesa começou a julgar. Se esse aí fosse profeta, saberia que essa aí é uma pecadora. Ei, meu amado, as palavras que não chegou à tua boca, Deus já sabe o teu pensamento. Ele sabe o que você está pensando de mim mesmo aí. Ele sabe o que eu penso de você. E se a morte bater à tua porta hoje, para quem irá da tua alma? Precisamos liberar perdão, precisamos vigiar os nossos pensamentos, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos nos converter todos os dias. A morte, ela vem. Morte e pós-morte. Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. O rico, ele morreu e foi sepultado e foi para o sofrimento lá para o inferno. Sabe, e me chama a atenção desse texto que lá houve diálogo. Lá no inferno vai ter memórias. O rico, ele viu Abraão e Lázaro tão longe e pediu para que trouxesse, olha só, uma água na ponta do dedo para refrescar a língua. Lázaro estava vivo, mendigando, mas tinha uma vida que foi para o reino do céu. Mas aquele que tinha rico, que era riqueza, muitos bens materiais, mas seu coração não estava voltado em amar o próximo. O coração não estava voltado, posso dizer, interpretar, a servir ao Senhor. Porque também tem muitos que se dizem ter posses, mas não ligam por as posses, tem um coração humilde. Mas também tem aqueles que acham que tem alguma coisa que não tem nada, mas é arrogante, que é prepotente. Eu vejo dois pesos, duas medidas. Sabe, no final, o que me chama a atenção é que quando o rico viu, pediu, olha só, pediu para que Lázaro pudesse molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua, a sua boca. Língua é aquilo que nós falamos, nossas atitudes. É tempo de vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas línguas.
Meus amados, Lázaro sofreu. Agora a situação já era o que? Inversa. Como um grande abismo separado entre ambos. Ele não poderia ir, quem estava de lá não poderia vir para cá. Esse pedido final que o rico fez, o rico pediu que fosse, sabe, avisar os seus irmãos. Olha só o pensamento. Deixa eu avisar os meus irmãos, para que eles não venham para aqui, para esse sofrimento eterno, para esse inferno. Abraão responde assim. Eles tinham Moisés e os profetas. Para o quê? Para ouvir o que é a verdade, para ouvir o que é a palavra. E eles não o fizeram. Você tem liberdade de me ouvir ou não, de ouvir a verdade ou não. Muitos não valorizam essa verdade. Mas Deus não bajula ninguém. Ele não força ninguém a aceitar. Ele diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Está cansado, está sobrecarregado? Você quer ter um encontro com Cristo? Ele quer te salvar, quer te curar, quer transformar a tua vida. Abraão respondeu que eles tinham Moisés e os profetas e para ouvir, se não o fizeram, nem isso eles fizeram, mesmo assim. Hoje nós temos a oportunidade. Quantos estão no cemitério aí da sua cidade? Quem sabe o cemitério na fazenda onde você mora. Ali só está a matéria que já se decompôs. Há lições que nós aprendemos nesse texto. A indiferença e o sofrimento do pobre é um grave erro aos olhos de Deus. A indiferença ao sofrimento do pobre é um grave erro aos olhos de Deus. A vida após a morte, a condição eterna e é determinada pelas escolhas. A condição, olha só, a condição eterna é determinada pelas escolhas feitas nesta vida, é hoje, não pela riqueza material. E hoje você tem a oportunidade de dar um passo e aceitar Jesus. Hoje você tem a oportunidade de se entregar para Ele com todo o teu coração, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu não quero ser como esse rico que foi arrogante, prepotente, mas eu quero ser diferente. Eu quero dar um passo e quero viver o sobrenatural. Eu quero compartilhar esse evangelho para muitas pessoas venham crer e entender que só há um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ouvir as Escrituras, meu amado, é o caminho para a salvação. Então, eu te convido você a ter um encontro com Cristo. A ter um encontro com Cristo. E se você quer ter um encontro com Ele, oremos nessa oportunidade. Amado Deus de poder e de glória, Senhor. Nessa oportunidade, Senhor, nessa palavra extraordinária de meditação, Pai, nos perdoa por tudo aquilo que nós fizemos, consciente ou inconscientemente, os pecados confessados, e nós confessamos aquele, Pai amado, os não confessados diante do Senhor. Confessamos tudo, Senhor, que somos dependentes do Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados, nossas iniquidades. Aviva a Tua obra, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, se alguém que se encontra aqui, Pai amado, quem sabe sem esperança, o Senhor é a esperança. Alguém que se encontra enfermo, o Senhor é a cura. Alguém que se encontra abatido, alguém que se encontra com o coração duro, essa palavra entra como uma espada de dois gumes. Entra dentro de você. E você vai tomar atitude nesse dia, dizer, Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero, Senhor Jesus Cristo, me posicionar. Eu quero me posicionar porque o Senhor é o caminho, não há outro caminho, Senhor. Senhor, eu quero posicionar porque se o Senhor vier hoje me chamar, para onde eu irei se eu não reconhecer que eu necessito ser mudado, que eu preciso te conhecer mais, voltar ao primeiro amor.
Se você crê, eu profetizo sobre a tua vida a restauração, essa mágoa do teu coração sendo desfeita agora. Porque quando você libera perdão, a tua vida transforma. Quando você tem um encontro com Cristo, a tua vida nunca será mais a mesma. E sobre a vida de alguém, eu ministro a cura, eu ministro o dom do amor. Que a mão do grande eu sou esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do nosso Deus é exaltado. O nome do nosso Deus é glorificado. Amém? Um bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal, curta, comenta e compartilhe. Amém? Bom dia.